Campo elétrico, vamos desvendar quais são os mistérios e o que vem a ser esse tal de campo elétrico. Aqui, no endereço do YouTube, também lá do Facebook, para quem está chegando agora, ainda não assinou o canal. E a gente vai começando aí, bem devagarinho, a trabalhar com a questão do que é o campo elétrico. O campo elétrico, ele nasce de uma ideia que vem pensamento, uma forma de pensar a natureza que perdurou até aproximadamente os anos 1930, tá? Que era o chamado princípio mecanicista. Como nós vimos anteriormente, quando eu tenho uma carga elétrica estática parada, se eu coloco perto dela uma carga negativa, essa carga é atraída. Se eu coloco perto dela uma carga positiva, essa carga é repelida com aquilo que nós chamamos de força de Coulomb, né, que é constante eletrostática, pode ser calculado assim, né? Produto das cargas, então quanto maiores as cargas, maior a força de atração ou de repulsão, e quanto maior a distância entre elas, menor essa força de repulsão. Isso esbarrava num problema que era o seguinte, pensamento da época, tá? Eu tenho uma carga elétrica aqui no espaço, outra carga elétrica aqui no espaço, a uma distância, e uma exerce uma força sobre a outra sem que exista contato entre elas. E isso era uma coisa muito difícil para uma pessoa da época do princípio mecanicista de entender. Então, como é que eles... Mas isso acontecia, né? Era um fato, né? A gente vê inclusive, o experimento lá simples de atritar um pedaço de PVC numa flanela e ele, sem tocar, né, nos materiais, atrai pedaços de folha seca ou pequenos pedaços de papel. É uma ação à distância. O que na cabeça dos caras dessa época eles imaginaram? Existe no espaço um meio que eles designaram de éter, que permeia todo o espaço e é invisível para nós. E aí, quando eu coloco uma carga aqui, outra aqui, elas se conectam por meio de uma coisa chamada linhas de força. E aí, essa deformação do éter é que faria aí a condução, né, do fenômeno de atrair ou de repelir as cargas. Tá? Então, esse é o contexto histórico. A gente sabe hoje que o éter não existe, existe, na verdade, o vácuo, e que a ação à distância ocorre. Então, como é que a gente encara o campo elétrico hoje? E qual é o sentido de trabalhar com campo elétrico? A gente pode pensar assim, quando eu coloco uma carga elétrica no espaço, ela cria em torno dela um campo elétrico. Esse campo existe independente de ter alguma carga aqui na redondeza ou não. Quando eu coloco uma outra carga elétrica em um ponto por aqui, eu vou chamar essa carga de prova ou carga de teste. Como existe o campo elétrico na região, o campo elétrico vai atuar sobre essa carga, repelindo ou atraindo. E aí, essa ferramenta campo elétrico, ela é muito útil até mesmo do ponto de vista não só matemático, mas também de interpretação do que ocorre dentro da eletricidade. E a gente vai usar esse conceito de campo, de agora em diante, tanto para a carga elétrica, inicialmente, e posteriormente para o campo magnético, tá? Do mesmo jeito que utiliza-se o conceito também de campo gravitacional e tantos outros campos por aí na física e na física aplicada. Tá? Então, o princípio mecanicista é a origem histórica
do campo elétrico, acreditava-se numa deformação do éter. Hoje em dia, esses desenhos eles ainda são usados, né, para ilustrar como é o campo elétrico e como é o campo magnético, mas a gente não tem mais a visão de que é uma deformação de um material invisível para a gente. Tá? O importante aqui, na visão de hoje, é que vocês entendam o seguinte: a carga elétrica, ela cria um campo magnético no espaço, ela é a fonte desse campo, e o campo elétrico exerce a força de atração ou repulsão sobre as cargas. Pensar desse jeito vai facilitar um pouco algumas atividades que a gente vai fazer daqui em diante, tá? E o termo carga de prova é uma carga elétrica muito, muito pequena que a gente pode usar para medir, para testar aí o efeito de um campo em uma determinada região do espaço. Tá? O campo gerado por uma carga elétrica que, numa posição R, distância da carga, é dada desse jeito aqui. Tá? Reparem que, nesse caso, a força elétrica exercida sobre uma carga Q minúscula é igual ao campo gerado pela carga Q maiúsculo vezes o Q minúsculo. A gente cai, né? Se eu multiplicar aqui pelo Q minúsculo, a gente cai exatamente, né? A gente chega exatamente na equação da força de Coulomb, tá? Então, esse é o campo elétrico gerado pela carga Q. A existência deste campo pode exercer uma força sobre uma carga colocada em uma certa posição aí em torno, né, da carga Q, região de atuação do campo elétrico E. Vamos ver um exemplo que eu acho que isso aí é uma coisa que a gente consegue entender muito, muito melhor usando exemplos, tá? A gente vai considerar uma carga de 2 coulombs, que ela está situada num ponto P do espaço. Tá? E sobre esta carga atua uma força de 4 newtons. Tá? Se a carga for substituída por uma carga de 3 coulombs, tá? O que vai acontecer com a força? Então, a ideia é a seguinte: eu tenho aqui uma região do espaço onde existe um campo elétrico. De quanto é esse campo? Não posso dizer porque eu não sei qual é a distância da fonte do campo à carga. Eu sei dizer o seguinte, tá? Esse campo existe, tem uma carga fonte aqui, ela exerce, né? Ela cria um campo elétrico em torno. Quando eu coloco uma carguinha aqui, que eu vou chamar de Q1, de 2 coulombs, sobre ela atua uma força de 4 newtons. Tá? Apesar de não saber qual é essa distância, eu sei do seguinte: essa força é igual à carga de prova vezes o campo. Tá? Então, quando eu coloco a carga 1, eu tenho a força 1, que eu sei que é de 4 newtons. Se eu trocar essa carga elétrica Q1 por uma carga elétrica Q2 de 3 newtons, eu vou ter uma força Q2 vezes E. Tá? Como é que eu posso calcular essas forças, então? Olha só, F1, que é igual a... Deixa eu apagar isso aqui, que ficou confuso aqui. Ó, a força F1, que o enunciado nos diz que é de 4 newtons,
ela é devida à carga de 2 coulombs vezes o campo E. Juntando essas duas equações, o que eu tenho então? Que 4 newtons é igual a 2 vezes o campo. Logo, este campo vai ser de 2 newtons por coulomb. O que vai acontecer com uma carga de 3 coulombs? A força F2 é igual, então, a carga Q2 vezes o campo. O campo é o mesmo. Carga Q2 é de 3 coulombs. O campo continua sendo de 2 newtons por coulomb, então teremos uma força de 6 newtons. Tá? Então, o que vai acontecer? Sobre essa carga vai ser exercida uma força F2 de 6 newtons ou 50% maior do que a força inicial. Tá? Tudo bem nesse primeiro exemplo, gente? Dúvidas? Todo mundo quieto. Beleza. Vamos para o segundo exemplo, então. Agora, a gente tem um campo elétrico numa região do espaço. E eu vou usar uma carga de prova de menos 6 microcoulombs. E essa carga de prova vai sofrer a ação de uma força de 12 newtons. Tá? Então, agora, ó, coloco uma carga de prova Q de menos 6 microcoulombs, ou seja, menos 6 vezes 10 a menos 6 coulombs, e ela vai sofrer uma força, que é o produto do campo pela carga, de intensidade 12 newtons. Tá? Que campo elétrico é esse? Se eu tenho o valor da carga e tenho a força, eu tenho campo. Né? Então, daqui, eu posso dizer o seguinte: o campo que eu desconheço, vezes menos 6 vezes 10 a menos 6 coulomb, é igual a uma força de 12 newtons. Tá? Então, o campo vai ser igual a menos 12 dividido por 6 vezes 10 a menos 6. Isso é a mesma coisa que menos 12 vezes 10 a sexta newtons. Tá? Então, é um campo gerado por uma carga negativa, né, já que ele vai repelir a carga negativa de menos 6 microcoulombs, e é um campo de uma intensidade bastante alta, que é de 12 vezes 10 a sexta. Professor, por que o senhor colocou menos 12? Não seria menos 2? Aonde? Aí no campo elétrico, menos Nossa, 12 menos 2. dividido por Desculpa, 6, né? eu falei uma coisa e escrevi outra, né? Tem toda a razão. Eu escrevi menos 12 e é menos 2 aqui, né? 12 dividido por 6, tá? Ô, professor, Sim, o menos 6 ali, eu entendi, né? Que é microcoulomb, né? Que fala, né? microcoulomb, isso. Isso. Aí o vezes 10 elevado a menos 6, esse vezes 10 elevado a menos 6 é de alguma fórmula? Lá na parte de grandezas, nós vimos o seguinte: o micro é um prefixo que diz 10 a menos 6, tá? Então, microcoulomb é igual a 10 elevado a menos 6 coulomb. Tá? Para que eu obtivesse o resultado em Newton por Coulomb, que é a unidade do sistema internacional, eu tirei o micro. Tá? Do mesmo jeito que você tem milímetro, tá? 1 milímetro, 10 a menos 3 metros. Micrômetro, 10 a menos 6 metros. Tá? Entendi, professor. Obrigado. Na verdade, acho que fica mais fácil você lembrar assim, ó.
milímetro, você tem 1 metro, tá? Aham. Deixa eu abrir, trocar a lousa, peraí. Para você fixar melhor isso, pense no seguinte, ó. Acho que com 1 metro fica mais fácil, tá? Metro, M. Quando eu vou medir coisas menores que 1 metro, eu peço, por exemplo, um centímetro, que é 1 metro dividido por 100. Menor ainda, um milímetro, que é 1 metro dividido por 1000, tá? Se ainda for menor, eu vou para um micrômetro, que é 10 a menos 6. Aqui metro, né? Não milímetro. 10 a menos 6 metros. E eu posso chegar até ao angstrom, tá? Que é 10 a menos 9 metros. Tá? Então você tem aí toda a escala. Esse material está lá naquela aula sobre grandezas e medidas, tem uma tabelona completa, tá? Depois, se você quiser receber tanto para cima quanto para baixo. Então, por isso que daqui eu peguei o 6 microcoulombs, 6 vezes 10 a menos 6 coulombs, tá? E aí cheguei no campo elétrico, que ele é de 2 vezes 10 a menos 6 de uma carga negativa. Que carga? Não sei. Porque para saber o valor da carga, eu precisaria saber a distância da carga até a carga de prova, né? Então, a situação aqui do exercício é o seguinte: eu sei que tem uma carga negativa, né, que é a carga Q, que ela está aqui em algum ponto do espaço e que ela gera um campo em torno dela. Esse campo é tal que quando eu posiciono aqui uma carga negativa de menos 6 microcoulombs, ela é repelida com uma força de 12 newtons, tá? Que é essa força F aqui. Então, isso indica que o campo é de uma carga negativa, já que ele vai repelir uma carga negativa. Se a força fosse oposta, eu teria aí o campo de uma carga positiva, que atrairia essa carga de menos 6. Dúvidas? Por enquanto não, professor. Eu consegui entender. Obrigado. Tá, ok. Mais alguém? Professor, eu entendo então que aquela carga tem um campo elétrico de menos 2 por 10 a menos 6 newton Naquele por ponto. coulomb, naquele ponto. Isso. Mas eu não sei de quanto é a carga. Por quê? Deixa eu mudar aqui para a lousa. Olha só. Quando você percebe que existe um campo, quando você percebe que existe um campo, uma região, tá? Como é que você percebe isso? Quando eu coloco uma carga aqui, em algum ponto dessa região, chamada carga de prova, e ela é ou repelida ou atraída, tá? Se ela não sofrer nenhuma força, é porque não tem campo aqui. Se ela for atraída ou repelida, é porque tem um campo. E aí, o que nós fizemos nesse exercício? A carga foi colocada, uma carga de menos 6 microcoulombs, tá? O que aconteceu? Ela foi repelida, tá? Repelida como? Com uma intensidade de 12 newtons. Então, isso quer dizer que em algum lugar aqui tem uma carga que eu não sei quanto é, mas eu sei que ela é negativa, porque ela repeliu a carga negativa. E eu sei que ela é tal que, nesse ponto, ela estabeleceu um campo de menos 2 newtons por coulomb. Ah, mas de quanto é essa carga? Não sei. Para saber isso, eu precisaria saber a distância dela a esse ponto, porque olha só,
o campo elétrico, a intensidade dele é constante eletrostática, carga que gerou o campo e distância dela ao ponto em que eu estou medindo o campo. Tá? Então, se eu tenho o valor do campo, mas não tenho a distância, eu não sei quanto é a carga. Mas eu sei que esse campo existe. O que eu poderia fazer para ter o valor dessa carga? Eu precisaria usar mais de uma carga em pontos diferentes para ir começando a mapear o campo e chegar no valor da carga. Tá? Ou então, né, localizar a carga e medir a distância dela em relação ao ponto. Mas só com a informação da força que o campo aplica sobre a carga, eu não consigo chegar no valor da carga fonte do campo. Tá, ok? Entendi. Então, aquele menos 2 newtons é o campo elétrico naquele ponto de menos 6 Naquele ponto. microcoulomb. Isso. Entendi. E ele varia de ponto a ponto. Então, se eu trocar o ponto, eu vou ter outro valor, tá? É mais um conceito que vocês vão ver que ele é bastante poderoso para a gente entender coisas mais adiante. E a gente sai da força de Coulomb, né? A gente deixa de pensar assim, a força foi gerada por uma carga. Não, a força foi gerada por um campo, e esse campo, sim, ele é originário de uma carga elétrica. Tá? É uma mudança na forma de pensar e uma ferramenta bastante poderosa. Tá? Tudo bem? Vamos praticar isso? Deixa eu liberar um exercício sobre campo elétrico para a gente testar aí os conhecimentos de vocês e seguir aí na nossa jornada. Enquanto isso, se alguém tiver dúvida, pode perguntar à vontade. Ô, professor, toda vez que o número for negativo, ele vai repelir? Não depende da carga. Se ali fosse uma carga positiva, ela seria atraída. Quando a força é positiva, a gente convencionou que ela está apontando para fora, então está, né, nesse caso, repelindo. Se ela tivesse negativa, ela estaria atraindo. Tá? Olha só, se eu colocasse aqui, se eu tivesse colocado uma carga, colocasse aqui, eu não estou compartilhando a tela, realmente eu estou querendo que vocês tenham uma imaginação fértil demais, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui, só um minuto. Tá? Olha só, se eu tivesse colocado aqui, né, nesse mesmo campo, a mesma distância, uma carga agora positiva, por exemplo, de mais, sei lá, mais 6 microcoulombs, tá? O que iria acontecer? Agora eu iria ter uma força, né, de menos 2 vezes 6, de menos 12 newtons, indicando que a carga agora estaria sendo atraída. Tá? Então, força positiva está repelindo, força negativa está atraindo. E aí a gente consegue saber qual é o sinal da carga que está aqui no miolo. Se é que ela está no miolo, enfim, a gente ainda vai ver isso mais adiante, né? Professor, pero o senhor fala aí que se fosse negativo, menos 12, ele está repelindo. 12 positivo, né? Ele está atraindo. Isso. Mas isso é porque, independente da carga que está originando o campo elétrico, se a carga fosse, por exemplo, não, aqui negativo, não, aqui a carga é negativa. Se a carga fosse positiva, seria o contrário, né? Ao colocar uma carga de prova negativa, ela seria atraída e uma positiva seria repelida. então depende da carga que origina Sim. o campo elétrico para Isso. ser retraída ou... Isso, olha só. Né? Quando a força for positiva, significa que a carga de prova está sendo repelida. Isso pode acontecer em duas situações, tá? Ou a carga de geradora é negativa e a carga de prova negativa também, que foi o que aconteceu aqui no exercício, tá?
ou as duas são positivas, mas elas têm o mesmo sinal. Tá? Quando a força eletrostática apontar para o centro for negativa, aí a gente tem que, se a carga geradora é positiva, a carga de prova é negativa, ou se a carga fonte for negativa, aí a carga de prova é positiva. Então, força positiva, cargas iguais. Força negativa, cargas opostas. Ô, professor, agora pensando aqui sobre esse negócio aí, quando um cartão de crédito, né, tem acho que o campinho magnético dele lá, ele para de funcionar. Tem alguma coisa a ver com isso? Quando você deixa perto de um ímã, alguma coisa assim? Sim, mas vamos ver isso mais adiante. Campo magnético, o buraco é um pouco mais embaixo. Isso aqui tem a ver com a pintura eletrostática. Tá? Aquela pintura eletrostática que ela é muito mais resistente nos metais, como é que ela é feita, né? Eu tenho um metal, deixa eu rodar isso aqui. Então, é um bom exemplo. Vocês podem, inclusive, procurar alguns vídeos aí legais sobre pintura eletrostática. Então, todo mundo sabe o que é pintura eletrostática, gente? Eu não sei, professor. Eu também não. Não? Pintura eletrostática é muito comum nos metais, é aquela pintura que ela é muito mais resistente e parece que parece até um emborrachado, mas na verdade aquilo é tinta, tá? A pintura eletrostática, ela é feita da seguinte maneira: eu quero pintar uma peça de metal, né, de um jeito rápido e muito mais eficiente. Então, o que eu faço? Eu tenho aqui um mecanismo de jogar tinta como uma bomba de pintura, né? Que eu jogo a tinta pulverizando, né? Tá? A bombinha lá de pintura com compressor, acho que todo mundo já viu. Só que quando eu jogo essa tinta com um compressor convencional, o que acontece? O compressor espalha a tinta para tudo quanto é lado e ela gruda, mas nem tanto, em algumas situações, na superfície metálica. O que eu faço na pintura eletrostática? Eu arranco cargas elétricas daqui, eu deixo a placa carregada negativamente e a tinta que está aqui no meu reservatório, tá? Desculpa, deixo ela carregada positivamente, perdão, eu arranco cargas elétricas aqui, né, dele, por algum sistema, atrito, coisa parecida, e eu dou uma descarga na minha tinta que está no reservatório, de maneira a dar cargas negativas para ela. E aí faço o sistema de jogar a tinta aqui. O que acontece? Ela gruda no metal, né? Porque as cargas negativas são atraídas para o metal de maneira a neutralizar a carga elétrica que está sobrando. Tá? Se vocês fizerem uma busca aí no próprio YouTube, né? Vamos lá, pintura eletrostática, sim? Acho que lá na fábrica que eu trabalhava tinha uma coisa parecida com essa, que era um trilho de carro que eles pintavam, aí eles jogavam dentro da máquina, tanto que eles falavam para tomar cuidado na hora de colocar a mão, porque ela podia estar sobrecarregada. Sim. Aí, tipo assim, ela passava numa máquina zona grande e a peça saía quente de lá. Sim. O trilho. Algo aí assim, né? Isso. Isso aqui é uma pintura eletrostática, tá? A tinta está carregada e o material também. Você não pode tocar nenhum nem outro, senão você toma um choque. Tá? E o efeito é muito melhor. Ela gruda, cria uma camada mais espessa e muito mais resistente. É uma aplicação de eletrostática, muito bem lembrado aí. Vocês podem, inclusive, dar uma olhada aqui e ver tem vídeos sobre como isso é feito. O importante aí, né, vocês veem que tem sempre um cuidado especial,
para que a pessoa não toque nem nenhuma nem outra. Porque tanto tocar no reservatório de tinta quanto no material pode dar um belo choque. Tá? E você não pode entrar nesses lugares assim com o celular ligado também, né, professor? Ah, sim, sim. Aí é um problema do campo magnético que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. O campo magnético ele tem uma interferência muito grande com o campo elétrico, você pode inclusive causar incêndios. Tá? Um assunto muito sério na indústria, onde há risco de incêndio, né, nas partes aí onde tem material inflamável, é a questão da blindagem magnética, porque o campo magnético ele pode causar faíscas e estas faíscas causam um belo incêndio. Tá? Então, todo equipamento eletroeletrônico em funcionamento tem um campo magnético em torno dele. Professor, Aí sim, pode falar. E a intensidade desse campo elétrico, ela é prejudicial para a saúde da pessoa? Uma das coisas que o Inmetro testa para garantir, né, para permitir a venda de um equipamento é a intensidade desse campo. Então, por exemplo, você conectou aí uma televisão ou o computador mesmo né, na tomada, está funcionando, ele tem um campo magnético, tá? A que distância você pode estar dele? A gente deveria ler o manual para ver isso. A gente costuma não ler, né? Mas, em geral, esses equipamentos do cotidiano, eles estão dentro do limite de segurança. Cuidados especiais. Pessoas que têm marca-passo, por exemplo, têm uma série de restrições de onde eles podem ir, de como que eles podem usar, de como eles podem usar um celular, por exemplo, tá? Porque o marca-passo tem o seu campo magnético e ele pode sofrer interferência de um outro campo magnético e alterar o funcionamento dele. Aí é uma tremenda encrenca. Então, por isso que vocês devem ter observado que algumas áreas, aeroporto, tem uns equipamentos de scan que está escrito que não pode ser usado em quem tem marca-passo. Tem lá um símbolozinho dizendo que quem tem marca-passo não pode passar por ali, tem que passar por outro sistema aí de verificação. Sim? Essa tinta ela já sai seca ou não? Seca não, mas dependendo do sistema que você tem ali de estufa, etc., ela sai quase seca. Ah, então, porque eu lembro que não tinha, acho que não tinha tempo, sabe? Tipo, podia sair já ir direto pro pessoal rodar. Porque como a tinta ela adere ao metal por força eletrostática, a secagem é muito mais rápida. Entendi. Aí tinha que colocar contra-luz, assim, para ver se ficou uns pigmentos, assim, sabe? Meio esbranquiçados, para saber se a pintura tá boa ou não. Se pegou direito. Se você tiver alguma imperfeição ou alguma impureza na superfície do metal, ele dá problema na pintura. Né? E aí ele parece que foi tipo, meio corroída a pintura. É, Né? mas aí é um problema do metal. Teve acho que isso ocorreu já tem uns 5, 6 anos. Tá não, acho que mais, uma época de boom da indústria automotiva, que os caras estavam vendendo, só faltava vender carro com 3 rodas, né? A Volkswagen acabou comprando chapa metálica, acabou comprando portas, na verdade, né? Feitas com chapa metálica de um fornecedor que não era o usual deles. E aparentemente estava tudo bem. Quando eles começaram a pintar os carros, descobriram que tinha um tremendo problema de granulação na superfície do metal e que só aparecia na hora que pintava. Tá? O resultado foi caro o conserto. Eles tiveram que Imagino.
mandar todas essas chapas para um sistema de lavagem, polimento, aqueles carros devem ter Uma saído coisa bem chata, né, para fazer. bem chato. E o barato saiu caro ali, né? Comprar de um fornecedor em cima da hora acabou sendo. Porque qualquer impureza que você tem ali na chapa, ele vai grudar a tinta, mas aí a impureza vai aparecer. Mas, ô, professor, uma coisa agora, assim, questão da coisa, assim, tem pouca coisa só a ver com a aula, mas quando os trilhos saíam mais ou menos, né, com as pinturas um pouco danificadas, eles vinham aqui para o Brasil. As pinturas excelentes iam para o México. O México tem uma qualidade de peças muito superior à nossa, Sim, porque eles pediam para a gente separar tudo que tivesse bom para ir para o México e ser vendido mais barato no México. Aqui a gente paga mais caro num produto pior. sim, sim. Isso no geral, viu? O padrão de qualidade brasileiro em muitos e muitos setores, inclusive o café, né? O café Sim, brasileiro para exportação, ele é bem superior ao café brasileiro de consumo interno, porque o número de grãos defeituosos permitidos por saca é maior para o mercado interno do que para o mercado externo. A mesma coisa vale para as frutas, né? Quando a gente vai ver ainda não, eletricidade não, vocês vão ver com a física 1, o uso do paquímetro, né? Se você pegar a fruta brasileira que ela é exportada, você olha uma caixa, por exemplo, de morangos, eles parecem até de plástico, porque eles são muito iguais. Porque eles são bastante rigorosos na hora de importar o produto com a questão do tamanho. Eu quero morango número tal, né? E aí eles têm que ter realmente aquela especificação. Aqui no Brasil, os caras têm morango pequeno, grande, enfim, uma mistureba danada, porque não existe essa especificação no mercado interno. Então, vale para vários setores. Agora, toda vez que vocês verem esses anúncios aí, ou essas placas dizendo, olha, tem risco, cuidado, às vezes é um risco que você não vê, tá? Por exemplo, quando você tem. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Professor, Pode falar? estão falando, eu me recordei, eu trabalhei quase uma década numa empresa aqui de automobilística, né? E nós tínhamos 2 recipientes, um de gasolina para exportação e o de gasolina para o nacional. A gasolina de exportação era até azulada, ela é Uhum. 100% pura. E a nossa era aquela situação. Vocês estão A, comentando, me recordei. a gasolina é uma coisa interessante, né? Se você pega um carro igual ao que é usado no Brasil, com motor 1.6 no exterior, ele tem um rendimento muito melhor. O motivo é simples. A nossa gasolina, ela é 24% álcool. E a, Exatamente. e a gasolina que vai para o exterior, ela não tem esse álcool. Então, o rendimento de um carro, quando você lê, quem gosta de ler sobre carro, vê os testes, o carro faz 25, 26 quilômetros por litro, isso é verdade, mas isso com gasolina, 100% gasolina, né? Como nós temos uma gasolina que é 75% gasolina e 25% álcool, esse rendimento cai muito. e lá É tem verdade. acho que é nos Estados Unidos, o Canadá, não sei, que a bombinha tem vários tipos, né? Tem a pura, tem a outra que é misturada, tem vários e cada um é um preço, né, professor? É uma coisa Sim, assim, né? sim, e tem a questão também que é relevante da octanagem, né? Motores de alto desempenho precisam de uma octanagem mais alta. Se eu não me engano, quem tem a gasolina com a maior octanagem no Brasil é o BR, é uma gasolina caríssima deles, que não tem em todo posto. Esqueci o nome. Que é uma gasolina que não faz nenhuma diferença se você colocar num carro comum, porque ele não usa essa octanagem mais alta. Mas se for um motor de alto desempenho, tipo uma dessas motos acima da faixa de 1.000 cilindradas, ou se for um carro esportivo,
tipo um Porsche ou algum carro desse gênero, ela faz diferença. O Porque aí a Eric colocou octanagem no chat, o professor. Gasolina Podium, ele falou. Podium, isso. A Podium, até onde eu sei, é a gasolina com a maior octanagem vendida no mercado nacional. É uma... Mas falando aqui de eletricidade, só para falar em termos de segurança, ó, toda vez que eu tenho um fio que circula uma corrente por ele, em torno desse fio existe um campo magnético. Tá? Esse campo magnético interage com o nosso corpo. Então, o pessoal do Emetro, eles, para liberarem o equipamento, eles testam se o campo magnético gerado em torno desse fio, quando o equipamento tem funcionamento, ele está ou não dentro dos limites de segurança. Tá? Porém, as pessoas são muito descuidadas com essas coisas. Então, vamos lá. Alta tensão. Quando você vê uma rede de alta tensão, a distância de segurança para uma pessoa estar, né, circular ou ficar parada, ela é de aproximadamente 33 metros. Tá? Isso quer dizer que o cara que vai mexer na torre ou nesse cabeamento, ele passa só um tempo controlado aqui dentro, porque ele está sujeito a uma dose de radiação mais alta, radiação eletromagnética. Tá? As pessoas não podem morar aqui embaixo. Você não pode ficar passeando aqui embaixo, jogando bola, como tem gente que faz, né? Ô, tem um campinho bacana ali, vamos jogar uma bola. Espaço livre, só não pode encostar na torre. Né? É claro, se encostar na torre, você tem o risco de tomar um choque. Mas se ficar passeando aqui embaixo, nessa distância, até 33 metros, você está muito, muito sujeito a ter problemas de saúde futuramente. Ô, professor, Porque... Sim? se entrar com algum objeto metálico aí também dá interferência ou não? Tipo uma chave, alguma coisa? Interferência no campo, sim, mas você não vai perceber isso. Agora, se você tiver com equipamento eletrônico ali dentro, sim, vai dar. O celular pode não funcionar, ou pode ter um funcionamento alterado. Se você entrar com uma bússola ali, ela vai ser alterada. Ô, professor, eu tenho duas perguntas, na verdade, de outra coisa. Por exemplo, o Wi-Fi é baseado nisso daí, mais ou menos? Nesse mesmo tipo de campo ou não? Sim, mas com uma frequência muito diferente. Por causa do seguinte, professor, a parede de casa aqui é concreto puro, ela é bem grossa. O Wi-Fi não pega direito aqui no quarto, e quando o micro-ondas está ligado, se estiver na cozinha, dá interferência. Sim, porque daí são duas ondas eletromagnéticas, tá? Uma onda eletromagnética, gente, ó, a gente vai ver isso mais adiante, tá? Uma onda eletromagnética, ela se propaga numa direção para cá. Vou chamar isso aqui de vetor V, que é o vetor que dá a direção dela. E essa onda é composta de um campo elétrico mais um campo magnético, que eles oscilam assim, um aqui e o outro aqui embaixo, tá? Isso é essencialmente uma onda eletromagnética, tá? Ela tem frequência e amplitude. Quanto maior a frequência e menor a amplitude, ela tem maior poder de penetração, tá? Então, por exemplo, quando você usa um Wi-Fi convencional de 2 GHz, isso aqui é frequência, tá? Ele tem um poder de penetração menor do que o de 5 GHz. Tá? Na realidade é 2.4, tá? Ele tem menos da metade da frequência desse daqui. O concreto é uma barreira, né? Sem dúvida. Concreto com metal, mais ainda. Tá? Então, parede de concreto, pode ser que você consiga resolver o problema mudando do Wi-Fi de 2 para 5, mas aí é uma questão também dos equipamentos que você tem na rede. Aí o senhor chegou no ponto. Professor, acho que o 5G, o alcance dele é ainda menor do que o 2G. Na verdade, acho que o 2G que cai pra caramba, professor. O 2G lugar, cai muito. Cai demais. O 5 não. O 5 tem um alcance maior, porque ele tem uma frequência maior, penetração maior. Entendi. Tá? Quanto maior a frequência, maior a potência consumida, tá? Não é de graça.
os equipamentos de frequência mais alta, eles sempre têm aí um consumo energético maior, mas por exemplo, qual é a diferença do raio-x para a luz visível? Tá? Raio-x, gente, é luz do mesmo jeito da luz que a gente enxerga. Qual é a diferença dele? Ele tem uma frequência maior do que a luz visível. Então, o que acontece? Está aqui um braço, muito mal desenhado, e o osso. Tá? A luz visível, tá? Vou colocar aqui, luz visível, ela não penetra, ou penetra muito pouco no braço. Ela é refletida pela superfície da pele. Penetra muito pouco. O raio-x, por sua vez, ele tem é luz do mesmo jeito, mas ele tem uma frequência mais alta. Ele passa pelo braço, mas não passa pelo osso, porque o osso é mais denso. Ele passa pela pele, passa pelas artérias, perdão, né? Mas ele não passa pelo osso. E aí, o que a chapa registra? A sombra do osso. Né? Tem uma sombra acinzentada da pele, das outras coisas aqui, se tiver algum tumor, alguma alteração de pele, ele detecta, mas ele não passa pelo osso. E aí, o que você pega na chapa? A sombra disso. Né? Por onde ele não passou? Por que ficou aquela marca? É o osso. Tá? É a mesma natureza, é luz do mesmo jeito. O que a gente chama de luz visível? Nós temos um equipamento que é o olho. Esse olho, ele capta a luz do infravermelho, né? Ele não capta a partir do infravermelho, ele vai do vermelho, na verdade, isso aqui vai dar confusão. A gente consegue captar do vermelho ao violeta. Tá? Acima disso, a gente não vê, e abaixo disso a gente não vê. Como se fosse uma antena, um equipamento que ignora o que vem daqui para baixo. A mesma coisa para o som. Nós temos um ouvido, o nosso orelhão aqui. Tá? A gente capta frequência sonora de um mínimo a um máximo. Tá? Aí você pega aquele apito para espantar animais, assopra e a gente não escuta nada. Por quê? O nosso ouvido ignora acima e abaixo disso aqui. Aquele apito emite um sinal sonoro acima disso, que o animal capta. O animal tem um ouvido mais sensível que o nosso. Ele escuta sons mais altos e sons mais baixos. Então, o som daquele apito é muito alto, incomoda o animal, por isso eles reagem, e nós ignoramos ele porque o nosso ouvido não capta. Tá? Então, isso é um comportamento aí já de onda eletromagnética. Mas, ó, vamos fazer exercício de campo. Professor, desculpe, uma última pergunta para mim, né? Como que é a diferença entre campo elétrico e campo magnético? Uma carga emite os dois campos? Essa pergunta é capciosa. Campo elétrico tem fonte, carga elétrica. Tá? Campo magnético, a fonte dele é uma carga elétrica em movimento. Não existe carga magnética. Tá? Então, toda vez que você tiver corrente fluindo, tem campo magnético associado. Por isso que todo fio em funcionamento tem em torno dele esse campo magnético. Eu tenho uma tremenda quantidade de carga eletrostática lá no Van de Graaff. Né? Lembram dele? Legal. Qual é o campo magnético disso? Não tem. Porque as cargas estão paradas. Tá? Então, campo magnético, carga elétrica em movimento. E o ímã? Legal. Microscopicamente, o ímã permanente é um material que tem circulação de carga elétrica dentro dele de forma perene. Tá? Tem corrente circulando dentro dele. Assim como tem corrente circulando na Terra o tempo inteiro, e por isso a Terra é um ímã. Se a Terra resfriasse ao ponto de congelar até o centro dela, até o magma dela, ela deixaria de ter campo magnético. O que faz a Terra ter campo magnético é o fato do interior dela ser extremamente quente, e isso faz com que as cargas elétricas que estão lá no miolo fiquem sempre em movimento. Isso é a origem do nosso campo magnético.
Beleza? Viajamos bastante hoje, hein? Beleza, professor. Show de Mas bola. isso é bom, curiosidade é bom, tá? Vamos fazer o exercício, então? Já deve estar aparecendo para vocês. Tem essa cara aqui, tá? Campo eletrostático, atividade 3. Aí tem alguns exercícios para vocês, eles não são difíceis. Vamos ver se vocês conseguem fazer hoje. Se não der tempo de fazer ainda hoje, a gente continua na próxima aula. 10h36, a gente vai até 11h20, talvez dê tempo. Vamos ver aí como é que vocês fazem. O pessoal que chegou agora, receita para chegar no exercício identifiquem a sala, que eu não estou vendo. Eletricidade aplicada, projetos. Canal geral, trabalhos. Tá? Aí, cliquem em campo eletrostático, atividade 4. E aí vocês não enxergam assim, mas enxergam assim. Tá? E aí, clique aqui no Forms e vai aparecer aí as perguntas. Vocês podem ou respondendo quando for o caso, ou marcando quando for o caso, né? Um por um, plá, 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 plá. Quando terminar, clique em enviar e ele vai chegar para mim, tá bom? E também vai marcar aí as respostas corretas para vocês. Vocês então têm aí um tempo para fazer esses exercícios. Enquanto isso, se quiserem fazer mais alguma pergunta da matéria ou, né, de coisas conectadas a ela, tranquilo, podem fazer também. Professor, a fórmula então do campo elétrico é o E, intensidade do campo elétrico, igual a constante, vezes o módulo dividido por distância ao quadrado ou só a distância? Distância ao quadrado. Distância só é potencial, a gente não viu ainda, tá?